Pastores são autorizados a divulgar áudio da reunião Conclave do Nordeste. Estamos aqui para fazer a parte 2, onde nós vamos fazer análise daquilo que foi dito pelo pastor presidente, pastor Vitalino Gueiros. Quer saber? Fica conosco, tá? Até o final desse vídeo. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos o podcast Pastor Júnior que vos fala. Clique você, tá? Curta, compartilhe, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e você receberá de antemão todo o conteúdo. Pastor, eu queria receber os seus vídeos, como é que eu faço? Então, a métrica do YouTube é: você se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você curte, faz o comentário. Não precisa ser um comentário muito longo, mas fique à vontade, mas um amém, glória a Deus, é isso mesmo. Eu tenho visto isso, compartilhando ali também com outras pessoas. E aí o YouTube vai ver que você se interessa por esse conteúdo que é publicado aqui no nosso canal. E ele passa a recomendar todos os vídeos que aqui forem publicados, tá ok? Vamos direto ao ponto, vamos para a reunião, tá? Vamos lá. Vamos ver o que é que o pastor Gedeuti ele fala aqui, tá? Vamos nós. Você fica falando uma coisa, e é um pouco você olha assim, para, e diz, o que é que eu estou fazendo? Eu vou dizer a situação. Aqui está o pedido de ligamento. Muito bem. Aí ele se elogia o tempo inteiro. O maior do mundo, o grande pregador, ou seja lá o que for. Aí você vai ver, você pega o SGI e vai ver. Ele, em 1900, em 2023, só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Vou pegar aqui, 2023, quantos membros ele conviveu? 75 membros. Quando chega agora, 72. Aí você pergunta, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos. O que ele fez de importante para a obra? Aí eu pergunto, o que ele fez? Diminuiu? Esse pastor. Então ele sofre com isso. Deu mal. Tudo bem. Então vejam só, meus irmãos. Então, ele acha que ser pastor é ir para frente de uma igreja e começar a pregar até quando o povo cansar. E ele cansa também. E o que eu observo aqui, inclusive as informações, é de que esse cidadão ele não é frequente nas reuniões de pastores. Se eu fui professor de quê? Daquilo que ele não creu. Ele pregou o que ele não creu. Hoje ele descreve aquilo que pregou. Então hoje ele foi para o canto, largou tudo. Jesus vai segui-lo. O Papai do Céu vai atrás dele. O Espírito Santo também. E nós, os outros, os pobres, vamos ficar aqui sem saber mais o que vamos fazer. Querido, teve um pedacinho ainda do vídeo passado, por isso que eu deixei passar. Mas ele está falando aqui sobre a saída do pastor que se isolou, né? Diz que ele se elogiou a carta inteira e não tem nada disso. Já fiz um vídeo lendo a carta, em nenhum momento ele faz elogio pessoal, particular, nem dizendo que era um grande pregador, mas essa parte eu acho interessante porque está na fala, isso está até numa circular da Maranata, que diz assim: quando a pessoa sai, ela não leva Cristo, ela não leva o Espírito Santo, ela não leva o Pai, Deus, e ela não leva o ministério. Olha, irmãos, isso só pode ser algo antibíblico, no mínimo, tá? Por que isso? Porque Paulo diz assim nas cartas: Paulo, não da parte de homens, mas de Deus. Outra coisa, então ele está dizendo aqui que ele não é apóstolo da parte de homem nenhum.
mas de Deus. Então, quem levantou o homem foi Deus. Quem gerou, quem deu dons aos homens foi Deus. Tá. A segunda coisa, irmãos, é que ela se sente dona da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer que se ele sair, ele vai levar Deus. Como assim, irmãos? Quer dizer que Deus é propriedade da igreja de Maranata. Você está entendendo a gravidade do lugar onde você está? Você que está assistindo? Você tem certeza absoluta que a Maranata, ela é dona de Deus, ela é dona do Espírito Santo e dona de Jesus. Que quando você sai da estrutura do sistema maranático, você deixa lá o Espírito Santo, Deus e o Filho. Então, a Maranata está dizendo uma das maiores heresias que você pode entender na vida, que ela é dona de Deus, ela é dona do Espírito Santo. Quando ela diz, o Espírito Santo revelou, por exemplo, né? Pois o Senhor nos revelou, na verdade, é aquilo que o dono da igreja, que ele é dono do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dizendo. Assim, quer dizer que ele vai sair, vai levar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, os pobrezinhos, o efeito aqui é o contrário, tá entendendo, irmãos? Então ele está querendo dizer que ele é um miserável, que ele é pobre e nós somos ricos. Essa é a parábola de Laodiceia, que nós estamos esperando ele falar sobre essa parábola. Porque a parábola da última hora é tudo aquilo que a igreja Maranata é. Seus líderes são soberbos, não precisam de ninguém, nós somos a obra. Não sabes tu que és miserável, pobre, segue nu. Preste atenção nisso. Mas vamos lá, vamos seguir, tá? Então, por sua de conselho, aí ele cita textos bíblicos aqui, que os de Bereia, aquelas bobagens de sempre, que os de Bereia, eu estudo todo dia. Ele levou 15 anos, 20 anos, sem ver se estava errado, se estava certo. Os de Bereia era todo dia, meu amigo. Essas coisas, do Senhor. E nunca ninguém impediu qualquer pastor de pregar aquilo que é da sua função. Repare só. Repare só a que ele está dizendo, né? Essas bobagens dos crentes de Bereia. Maranata não quer, seu presidente, através do seu presidente, não quer que você, meu irmão, seja um bereano. Essas bobagens de Bereia. O que é bobagem de Bereia? Você pegar a Bíblia e conferir tudo pela palavra. Tudo que é pregado. Não, isso é bobagem. Conferir aquilo que está na Bíblia é bobagem. Afinal de contas, a Bíblia não tem mais valor para a igreja, porque ele ensinou e tem ensinado para todas as pessoas que a Bíblia perdeu o seu valor, que agora é tempo de revelação. A Bíblia não tem mais valor. A Bíblia não tem valor. Irmãos, quando a Bíblia perde um valor para a instituição, ela deixou de ser igreja, ó, há muito tempo. A Bíblia diz assim, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só. Então a lei do Senhor, irmãos, tem outro texto que diz assim, céus e terras vão passar, mas as minhas palavras nunca vão passar. Você dá para entender como uma mensagem gedeutiana ela é antibíblica, ela é egocêntrica. O que serve é aquilo que está na cabeça dele, só isso. Agora, veja, irmãos, você vai ver, eu acho que existe algum problema de ordem cognitiva no GDT, certo? Porque ora ele diz uma coisa, ora ele diz outra. Ora, ele já disse aqui que o comportamento e a pregação do pastor deve ser aquilo que o ministério dá, que o corpo dá. Ele diz assim: o pastor prega aquilo que o corpo dá. Aí agora veja o que é que ele está falando agora aqui. Menos de 5 minutos do que ele já tinha falado. E nunca ninguém impediu qualquer pastor de pregar aquilo que é da sua função. Como, irmãos? Se ele diz que pastor só prega aquilo que vem do corpo. O corpo, irmãos, é ele. Ele é a cabeça que manda no corpo.
Aí diz, é o Espírito Santo. É ele, tá? Então ninguém pediu qualquer pastor. Pergunta, pastor. Pronto, ontem eu estava falando com um pastor aqui. Pastor Júnior, os pastores são proibidos de pregar outro texto, a não ser aquelas sugestões que vêm do presbitério. Se você não pregar, tem ovelhas que fazem denúncia. Por quê? Porque a igreja que chama Maranata, ela implantou o maior disque de denúncia do mundo, que são os membros da igreja. E o pastor sai um pouco da linha, denuncia. Interessante é que as denúncias estão saindo agora para fora. Então, meus irmãos, o que eu recebo aqui, o que eu recebo aqui, o que, e não é nem 1% daquilo que Joaquim recebe lá, daquilo que Solon recebe lá. Veja, as pessoas que estão denunciando não estão sendo tomada providência, as pessoas fazem o quê? Diz pra gente o que está acontecendo. Como esse movimento que está havendo no Nordeste, né? Estão falando de reuniões com o Sérgio Novo, que está acontecendo com o Nordeste, com alguns pastores já arregimentando para ser fundada a Igreja Evangélica Maranata do Nordeste. Pergunta que não quer calar. É GDT sabe disso? Não. Não sei. E vou dizer a vocês. Não tem problema nenhum da pessoa aí é evangélica Maranata. Tá? Não tem problema nenhum a pessoa se reunir. Problema tem para eles. Que se souberem disso, vão tomar alguma providência. E se não tomarem, é porque estão com receio de fazer um corte e, é verdade, ser uma cirurgia no corpo de cabeça aos pés. Bom, ninguém nunca impediu de pregar. Mentira, né? Mentira. Bom, vamos lá. Nunca estivemos ao lado de ninguém, cobrando de ninguém. Então, ele aqui nos. Rapaz, só o que ele diz. Nunca estivemos ao lado de quem? Cobrando de ninguém, é. Ele nunca esteve cobrando de ninguém. Paz, isso é uma aberração, irmãos. Irmãos, é porque, na verdade, às vezes a gente assiste uma live assim, escuta uma reunião e a gente não presta atenção nos detalhes. Quando você vai destrinchar, meu amigo, você conta tanta coisa, tanta hipocrisia. Como é que a pessoa diz que não cobra ninguém? Se ele expõe as pessoas, como expôs esses dias o pastor, disse o nome dele, o pastor daqui de Alagoas disse o nome dele, disse o nome do coordenador, levou na cara. Levou na cara, entendeu? Não, mas tá certo, né? Meu irmão, a desculpa que dá, meu irmão, vamos entender a idade do dono, né? Pessoa avançada em dias, vamos orar, permanecer na posição, porque tudo vai passar. Meu irmão, se ele está avançado em dias e está dizendo besteira, usa um instituto chamado jubilar. A jubilação. Coloca ele à disposição. Pronto, ele vai ser um conselheiro lá. Bota ele no conselho presbiteral e um pastor à frente para comandar tudo. Embora que no conselho presbiteral, aí ele vai criar um instituto que ele vai ser o presidente do conselho para dizer tudo aquilo que o futuro presidente deveria fazer. Mas, já que ele está falando besteira, irmãos, na vida cotidiana, se o nosso bisavô está fazendo besteira, o que você faz? Interdita ele judicialmente, não é assim? É. Você vai ser curador, né, dele, vai cuidar dele. Pronto, é isso, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. Nunca estivemos ao lado de ninguém, cobrando de ninguém. Então, ele aqui nos acusa de várias coisas que eu gostaria que os irmãos. E isso a nós cabe um reparo. Não pode ser assim. Nós podemos aceitar que alguém saia, todo certo. Olha aqui, é isso mesmo, você não está bem. É isso mesmo, espiritualmente, pronto, acabou sua vida. Repare só, o que é que ele está introduzindo aí? Você não está bem espiritualmente, é isso mesmo. Você não está bem materialmente, é isso mesmo. Irmãos, um detalhe aqui. Essa questão de se isola, peca. Quem deu esse relatório? Foi o soldado do Nordeste ou o coordenador do Ceará? Que eu esqueci o nome dele.
Irmãos, pode colocar aqui como é o nome do coordenador do Ceará, por favor? E se ele é gente boa mesmo, uma pessoa decente. Eu não conheço, assim. Eu lembro, assim, dele mais ou menos branco, meio calvo. Às vezes esqueci o nome dele, né? Bom, não conheço. Uma vez eu estive lá no Manaim de Maraguape, né? Fui para um evento de Libras, pago do bolso, tá? Mas eu não recordo, não. Bom, então foi ele que deu um, um, um relatório desse pastor, foi? Dizendo que ele tem se afastado. Sabe por que a gente, às vezes, muito se afasta, irmão? Porque vê tanta coisa errada. Que vê tanta coisa fora da Bíblia. E sabe que não pode lutar contra a maré, porque se lutar contra a maré, vai se expor, vai ser colocado para fora. Entendeu? Vamos lá. Você não tem mais alegria nas coisas do Senhor, você não cresceu. Pergunta esse cidadão, você conhece as últimas orientações doutrinárias, não sabe. Ele não sabe. Está fora, ficou naquele passado e ficou ali. Pergunta ao cidadão se ele sabe das últimas, né? Das últimas situações aí, das últimas doutrinas. Qual é as últimas doutrinas, irmãos? Se quer que eu diga, eu tô de fora. Quer que eu diga? A igreja cristã Maranata perseguida, ela é a obra. Ela é perseguida, ela é a obra. Ele é perseguido, ela é a obra. Ela é a noiva, o noivo é o noivo. Ela é perseguida, ela é a obra. 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 Ela perse... Ah, você ficou com raivinha? Foi porque eu fiquei repetindo? Por que você não fica com raiva da EBD? Que só isso, irmão. Ainda tem outro assunto, né? Perseguidos, perseguidos, ele é a obra cristianismo caído. Perseguido é a obra cristianismo caído. Perseguido, eu já esqueci. Perseguido, nós somos a obra cristianismo caído. Perseguido, nós somos a obra cristianismo. E assim, só isso, só isso. Não tem mais nada, irmão. Não, agora nós estamos falando sobre substância. Meus irmãos, essa é uma discussão que houve lá atrás. Orígenes falou sobre isso. Foi consolidado no Concílio de Nicéia. Ó, você que não gosta de estudar, vai estudar o passado, estuda a história da igreja. Você vai ver de onde vem isso, que não é da cabeça de Jesus, não, rapaz. Ele copia tudo. Ele copiou o clamor pelo sangue de Jesus, que já é uma doutrina. O grupo de assistência, que é a igreja de célula de Poianchu, a madrugada, que é de Poianchu, a bibliomancia, que é de doutrinas aí pagãs, tudo uma cópia, irmão. Ele só faz mudar o nome. Então, a discussão que houve, por exemplo, lá no Concílio de Nicéia é: Jesus é da mesma substância de Deus? Ele é Deus ou ele é homem? A união hipostática de Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus, né? Aí foi discutido, é 50% homem, 50% Deus, só homem, só Deus, como é que é? Então isso foi discutido lá no Concílio de Nicéia. Dá uma lida. Aí foi definido lá que Jesus era da mesma substância de Deus. Ele era Deus igual a Deus. Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo quem? Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, igual Deus o Pai. Então Jesus era do mesmo quê? Substância de Deus. Eita Deus, mas aí inventa como se fosse uma coisa nova. Aí todo mundo fica, não, porque é a substância. Porque Jesus apareceu ali em substância. Essa é a grande doutrina que a pessoa tem que aprender da Maranata, meu Deus do céu. E essa advertência não é para ele. Os irmãos aí estão do lado, estão vendo, as coisas estão andando. Eu conversei com o pastor da região. Olha aí, eu conversei com o pastor da região. Aí, quem é o pastor da região? O coordenador de lá. E com certeza deve ter conversado também com o soldado do Nordeste. Como é que tá a região? Saíram 2 pastores e agora o Jeová, 3. Tá? Conversei com o pastor da região. Então é o pastor de lá. Vamos ver. Pastor,
na sua região tem um anátema. Na sua região tem um anátema. Não é tinha. Tem um anátema. Vamos ver? Eu não estou dizendo que seja A, B ou C, mas tem um anátema. Não estou dizendo que é A, B ou C. Não está querendo falar o nome, né? Porque é pesado chamar alguém de anátema, né? Mas está dizendo tem um anátema. Na sua região tem um anátema. Vamos ver quem é, né? Então, o que é um anátema? É aquele que ele reage contra a doutrina. Ele pregou a doutrina e depois reage contra ela. Pronto. A doutrina são as orientações do presbitério. É isso que ele quer falar. Então, o anátema é aquele que reage contra a doutrina. Então, o pastor Gedeti diz uma coisa, a pessoa faz outra. Para Gedeti, esse homem aqui é um anátema. Então, você, pastor, que tem feito coisas que são de encontro àquilo que o Gedeti determinou, você é anátema, segundo ele. Agora, será que só existe um ou tem vários? Será que os pastores estão obedecendo à risca aquilo que tem sido dito? Irmãos, a nível de reunião, a obra é a melhor que tem. Mas nas conversas de canto, tá todo mundo triste. Olha só a ceia que houve com os pastores em Jaboruna. Só ficando que é Jaboruna. Os pastores tudo assim, ó, as irmãs. Irmão, não há uma expressão de alegria. Aí, não, você quer que as pessoas estejam que nem a religião, que nem os movimentos? Não, irmãos, é porque a Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. E quando o meu coração está alegre, feliz, contente, o meu rosto, o meu semblante muda. Ele fica alegre, irmãos. E não fica com expressões de derrotado, de tristeza. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vai lá no Manaim, vai ver. Os pastores tudo cantando alegre. Olha, foi uma bênção. Está pujante a obra. Tem um anátema do Nordeste, mas será que só um? Você conhece algum irmão anátema do Nordeste? Pastores que estão descumprindo as orientações do presbitério? As informações estão chegando, né? Mas eu acho assim, a minha opinião, sabe qual é? Estou fazendo a coisa certa, irmão. Senão o rebanho morre. Presta atenção. Tem pastores que estão fazendo ceia em horários proibidos pelo presbitério. E eu vou dizer, meu pastor, você tem nota 10, porque você está salvando a igreja. Enquanto o seu presidente está matando as ovelhas, você está salvando elas. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Olha, você não sabe como eu estou feliz. Porque isso é a atitude de um pastor, salvar a sua ovelha. Né? Pastor indo para casamento na igreja presbiteriana, aliás, celebrado por um pastor presbiteriano e ele junto do pastor presbiteriano. Olha, é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Para que ir para o Manaim para ouvir aquelas besteiras? Esse negócio de anjo? Anjo que não sei o quê. Olha, pelo amor de Deus. Não posso acreditar num negócio desse. Bom, vamos lá. Então o pastor reage contra a doutrina, sabe por quê? É o pastor que não está nem aí para o que está sendo dito. Irmãos, preste atenção. Já está havendo uma revolução na Maranata. Grupos estão se juntando para orar. Ia ser de grupos lá na região centro-oeste. Tem grupos no norte, grupos no nordeste, o grupo em todo canto, o pessoal está se reunindo, irmãos. E aí, um determinado grupo fez uma carta ao pastor Gedeti pedindo a renúncia imediata. Solon leu isso. E agora eles disseram assim, ó, faz o seguinte, Solon, faz um vídeo para as pessoas botarem a carta na resposta à EBD. Não vai, né, irmão? Sabe por quê? Porque a igreja Cristã Maranata fez questão de colocar medo na vida das pessoas. E esses irmãos não vão colocar o CPF lá, não. Não vão, não. Porque tem medo. Não é que são covardes, é porque tem medo. Não estão entendendo a diferença, né? São corajosos fazer isso que estão fazendo. Já é um grande passo, né? Vamos ver. Ele se torna inimigo dos seus amigos e do seu grande amigo que foi o Senhor Jesus Cristo. Olha só. Essa pessoa que sai se torna inimigo dos seus amigos. Negativo.
os seus amigos se tornam inimigo por força de circular sua, GDT. Sua. Você que diz que tem que odiar. E ainda prega assim, nós temos que perdoar para aqueles que saiu de jeito nenhum. Como se o fato de pastores terem saído da instituição Maranata para outra, significa que o irmão tem que me perdoar. E perdoar por quê? O que eu fiz contra ele? Não, meu irmão. E todos os pastores, irmãos, oraram, buscaram a direção de Deus. O texto que o Senhor me deu na saída foi: o vento sopra onde quer, e ninguém ouve a sua voz. Assim aquele que é nascido do Espírito. Então o Senhor estava dizendo que estava me conduzindo para um outro lugar. E agora? Eu mereço perdão, pedi perdão e eles me perdoaram por isso? Absolutamente não, irmãos. Absolutamente não tem nada a ver. E inimigo de Jesus? Não. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sou amigo de Jesus, amigo de Deus. Eu sou filho de Deus e, biblicamente, irmão de Jesus. Assim? Nós somos herdeiros da promessa. Jesus ressuscitou como primogênito entre os irmãos. Vamos lá. E ele não tem nenhum argumento. Os irmãos querem ver os argumentos aqui. Ele trata todo mundo bem. Ele começa até, os amados irmãos, não tem problema nenhum, está tudo certo, ele também é amado, deixa para lá. Gente amada, eu conheço muitos. Eu fui dentista aqui do bispo, era o meu amado. Mesmo. As freiras, que eram minhas freiras, também minhas amadas. Então, Irmãos, o Jeduti, ele tem pavor. Ele tem ânsia de vômito quando a pessoa trata com gentileza outra pessoa. Porque ele nasceu para ter atitudes de um cavalo. Gosta de dar coice em todos. Vou repetir. Não estou chamando ele de cavalo. Estou dizendo que ele nasceu com atitude soberba de dar coices como um cavalo. Quando ele vê uma pessoa assim, meus amados irmãos, ele tá, todo mundo é amado. Eu amava o bispo aqui, a freira, tá tudo certo. Ele tá, irmãos, fazendo chacota da expressão bíblica, amados irmãos. Isso é bíblico, irmãos. Vai olhar nas cartas. Ele não gosta de amor. Ele não gosta de tratar as pessoas. Vai ver na maioria das aulas deles como é que ele começa. Bem, irmãos. Não é assim? Bem, irmãos. Amados irmãos, a graça e paz, como é que vocês estão? Vocês estão bem, amados? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, Deus está fazendo coisa nova aqui nesse culto, nesse seminário. Já viu ele com alegria? Não, irmãos. Semblando de todo mundo é semblando de derrotado. Entendeu? E ele fica com raiva quando as pessoas tratam os irmãos de amados. Eita, meu Deus. não quer dizer nada essa firula. Ó, ele está dizendo, não quer dizer nada essa firula. Isso que ele falou aqui quer dizer o quê? Quer dizer que chamar os irmãos da Igreja de Cristo de amados, tá? Isso aí é uma firula. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, Tiago 1,16. Não se enganem, meus amados irmãos. Tiago 1,19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Filipenses 4,1. Portanto, meus amados irmãos. 1 Coríntios 15,58. Portanto, meus amados irmãos. Tiago 2,5. Escutem, meus amados irmãos. 1 Tessalonicenses 1,4. Sabemos, irmãos amados por Deus. 1 Coríntios 10,14. Portanto, meus amados irmãos. 2 Coríntios 12,14. Há muito vocês podem ter pensado que queremos nos defender diante de vocês. Falamos. Eita, esse texto aqui não tem nada a ver. Perdão, copiei errado, tá? 2 Pedro 3,15. Portanto, vocês, meus amados, entendeu? Meus amados. Deixa eu ver mais aqui.
2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Romanos 12,19. Meus amados, não façam justiça, tá? Estou aqui lendo apenas textos que dizem assim a expressão. Meus amados, ou amados irmãos. Tá bom? Eu acho que já é suficiente para nós aqui, tá? Então veja quantos textos, quantas expressões de Paulo, de Pedro, vai falar sobre meus amados, amados irmãos, amados pelo Senhor, meus amados, meus queridos, meu irmão. Aí você diz que isso, essa expressão bíblica, tá? Ela é uma firula. Gedeuti odeia o amor. Ele disse numa das cartas: a minha família é a pior coisa que eu tenho. Você acha que ele lhe considera? Se fala assim da família, imagina de você, meu irmão. Vamos lá? Olha aqui, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso, de usar a expressão bíblica, meus amados. Que isso? Não, dá coice que o irmão gosta. Os irmãos gostam de apanhar. Ele está querendo dizer isso. Assim, aí é a instrução bíblica do cidadão. Está vendo que ele fica com raiva quando se mostra a Bíblia do cidadão, tratando o camarada de forma pejorativa, para depois dizer, não, o cidadão ó, é uma coisa respeitosa. É a mesma coisa de ser assim, irmãos. Excelentíssimo senhor, doutor juiz, e dizer, excelentíssimo senhor, doutor juiz. Tá entendendo? É a mesma coisa. Isso sim é firula. Isso sim é chacota que ele faz com as pessoas. Porque ele não considera ninguém, irmãos, tá? Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Ele está dizendo que nós estamos sendo destruídos porque não temos revelação. É isso que está dizendo aqui. Ele não sabe o que é conhecimento é Deus presente. Ele citou um texto diz assim: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Então, a carta está dizendo, irmãos, que o povo do Senhor, isso é bíblico, é uma expressão bíblica, ele perecia porque ele não conhecia o Senhor. E também, quando ele conhecia o Senhor, e parecia que não conhecia a Deus, porque agia da forma que agia. É como se desprezasse aquilo que eles tinham conhecimento. Você for olhar, fazer uma exegese, é por aí que o texto está querendo dizer. Aí ele dizendo que o povo estava perecendo porque faltava conhecimento, então falta conhecimento, irmão. Falta conhecimento da Bíblia, porque a Marata não ensina a Bíblia, irmãos. Não ensina a Bíblia. Ela ensina a revelação, porque a Bíblia perdeu seu valor. O que é que ela ensina? Alegorias, aquilo que está na mente do jeito de tá? Aquilo que está na mente dele. O que é que ela ensina? A você odiar o seu irmão. O que é que ela ensina? Que a expressão amados irmãos é firula. Que você não pode perdoar as pessoas. Não, mas na igreja é sinal, é ensinado que, pelo pastor Luiz Eugênio, que tem aula de perdão. Irmão, ele está dizendo perdoa o irmão que está do seu lado. Mas a Bíblia diz perdoe e ame os seus inimigos. E olha, que nem inimigos somos. Nós somos aquele que tem se levantado para colocar luz nos seus olhos. E você faz aquilo que você quer, com aquilo que a gente está alertando a você. E perguntou, eu mandei saber a respeito da igreja dele, não tem dom, não tem coisa nenhuma. Tá vendo que tem cabueta lá? Mandei saber a resposta da igreja dele, não tem dons, não tem coisa nenhuma. Porque se não tem dons, não tem culto. Ele não falou isso já? Se não tem dons, não tem culto. Palavra, irmãos, é necessária. A palavra. A Bíblia diz que tem salmo, tem doutrina, palavra. Dom espiritual, irmãos, esse negócio da mulher do cabelo assanhado, do jovem triste, da uma pomba que voa e entra pelo ouvido e bate na garganta, de um cordeiro que é goleiro. Dons, irmãos, olha, Senhor, vamos lá. Não tem o conhecimento de Deus, ele não tem. Então ele vem ensinar aquilo que quem
não sabe, faz o quê? Ensina. E quem sabe, faz. Quem sabe, faz. Quem tá dizendo? Quem sabe? Quem que sabe? Ele. Quem não sabe, ensina. Quem não sabe, faz. Ele que faz, né? Ele é o cara. Sugestão para ele, pedir para o Amadeu, já que ele cantou Emoções, né, com o pianista do Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Tá tem um vídeo, tá? Eu faço uma reação sobre isso. Quem sabe ele não se junta aqui, ele se junta ao GDT, ao pianista do Roberto Carlos, e não canta. Esse cara é GG, esse cara é GG, esse cara é GG. Não é não? E quando ele faz errado. Então veja aqui, os irmãos, quando estamos dizendo aqui, nós estamos botando a coisa com clareza, porque tem aqueles. Eu acho que você. Vamos ver se ele está colocando as coisas claras mesmo. Porque durante todo esse áudio que eu ouvi, ele diz: Nós temos um documento aqui, mas não mostra o documento. Ele diz que vai ler a carta, mas lê os pontos que interessam a ele falar. Por que não pegou a carta e distribuiu para todo mundo? Os 280 pastores de posse da carta, acompanhando a leitura e as ponderações dele. Seria interessante, né? Quem sabe essa ideia não vem em voga. Tá certo. Eu acho que tem gente que vai nessa onda, que crê no doutor, no catedrático, no juiz. Você que não tinha pensado que ele não ia dar uma alfinetada no juiz Wagner, está aqui. Só que ele fala tão rapidamente, ele solta o veneno, que as pessoas não conseguem nem ouvir, que a transmissão é ruim, né? Olha o que ele diz. Gente que vai nessa onda, que crê no doutor, sabe quem é o doutor? O cirurgião. O cirurgião que saiu. O cirurgião dentista, esqueci o nome do pastor. Celil. É um negócio desse. No catedrático, quem é um catedrático? O Jeová. E no juiz, quem é o juiz? O Wagner. Rapaz, você consegue entender? Ele colocou lá o veneno. Só que, eita, é mesmo, você só consegue ver quando você faz análise, irmãos. Ponta a ponta. Convida você a ir lá no site Celeiros, que você vai ver isso aqui, só o texto, para você ler, grifar e meditar. Quando você pega esse documento assim, você aperta, você vê o veneno. Eu não tenho nada disso. Quero nem saber disso. Para nós, alma é alma, e o pastor é homem da conta do ministério que o Senhor deu para ele. Opa! Para nós, alma é alma e o pastor é homem. Isso que ele quis dizer. Aí chegou assim, dá conta do ministério que o Senhor deu para ele. Pronto. Aqui de certo, pastor. Foi o Senhor, não da parte de homens, mas da parte de Deus. É o dom que o Senhor deu aos homens. Tá certo, hein? Tô gostando do Senhor nessa parte. E quando ele não dá, esse trabalho, é porque naturalmente ele não está interessado. Quando não dá esse trabalho, naturalmente não está interessado. Irmãos, a obra do Espírito não é para todo mundo, não. A fé não é de todos. Nós estamos na hora de decisão. E nessa hora de decisão, muita coisa vai ficar para trás. Inclusive você, né, gente? Vai ficar para trás. Já tá ficando. Já tá ficando para trás. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem no seu ouvido. Os pastores não te obedecem mais. Estão fazendo o que querem. Somebody love, né? Eu disse uma vez que é como se fosse um cachorro sem dente, que late, mas não consegue morder.
Os pastores fazem agora o que querem, tá? Perdeu, perdeu. Como diz o Joaquim, perdeu. That's all, folks. Agora acabou. Sabe quem segura a obra assim, sabe? De maneira pujante? É só quem recebe caju ou quem quer o caju do outro, esperando o outro cair para ficar no lugar. Muita coisa. Aí você pergunta assim, é ruim ou é bom? É bom. É bom. É bom, não podemos carregar uma carga dessa. Somos querem ver só aqui, vou mostrar. O YouTube está aqui. Desse mês nós temos 3 mil pessoas por dia entrando no YouTube. 3 mil pessoas por dia. Pergunta se esse cidadão você sabe disso. Você só fala disso toda a escola bíblica dominical? Quase todas? Como é que as pessoas não sabem disso? Era atrás da pregação dele. E não cresceu nada. E diminuiu. Meus irmãos, você pode, qualquer um pode contestar. Qualquer um pode contestar. Duvido. Pastor Adriano foi contestar e ele foi colocado para fora por telefone. Você acha que isso é igreja? Você acha que isso é governo? Você acha isso mesmo? Pastor Rodrigo fez uma solicitação durante 10 anos de uma mesa. Depois, quando ele foi contestar sobre um hino, quando chegou lá, disse assim: a resposta está na sua cabeça. Pense o que você quiser. É isso que você merece. Vá contestar, irmãos. Esses irmãos que fizeram a carta de pedido de exigência de renúncia imediata do GDT, manda ele colocar o CPF lá. Os pastores, ungidos, presbíteros, manda colocar lá o CPF, não vai nunca. Sabe por quê? Porque vão ser colocados para fora. Agora, se uma grande quantidade de pessoas fizerem isso, aí sim. Aí a coisa muda. E eu ainda penso que essa carta, é produzida pelo cavalo de Troia, mandando para ele mesmo. Essa carta ele mandando para o Conselho Presbiteral. Para ele chegar e disse: olha, chegou aqui, rapaz, o povo está insatisfeito, o GDT você está fora. E aí tomou o poder. Ai, eita Deus, será? As coisas quando elas têm base, quando você está, elas olha que eu tive uma revelação. Mas conversa, fiado, isso não existe. E nós estamos aqui para dizer que nós não aceitamos isso, não. Não aceitamos que o cidadão vá e olha, se foi ótimo, esse tipo de gente no nosso meio é um perigo. Se esse pastor que tirava o primeiro lugar do Nordeste nas respostas da escola bíblica, se foi ótimo, esse tipo de gente no nosso meio é um perigo. Tem que sair mesmo, porque ele tem que tirar todo mundo, irmãos, que façam sombra. Esses coordenadores que têm Rafamé precisam tirar todo mundo que é sombra para eles. Tá? E as perguntas? Onde é que está Joel? Onde é que está Joel? Eduardo colocou ele lá na posição de coordenação de área, não foi? Foi não. Onde é que está Sábio? Onde é que estão esses pastores? E tantos outros aí? Estão onde? Escanteados. E vão ficar assim. Quem sabe eles não são o anátema do Nordeste? Não sei. Na minha opinião, grandes homens de Deus. Porque eu os conheço, embora não tenha contatos com eles. Grandes homens de Deus. Esse tipo de gente é um perigo. Por isso que tem que escantear, irmãos. Escantear. Tem uns poucos do lado dele, eu acho que ele grava, porque doutor, não existe isso. Tá com inveja do Jeová, rapaz. Meu Deus, que invejoso. Eu acho que ele tá com a razão, porque é doutor. Em relação ao médico também, né? Cirurgião, né? Eita, meu Deus do céu. É invejoso demais. Nós lidamos com os servos de
Deus por vidas que se entregam ao serviço do Senhor. Vida que se entrega ao serviço do Senhor, que é aquelas pessoas que carregam pedra na cabeça para fazer patrimônio. Aqueles que carregam pedra na cabeça para fazer a Torre de Babel. Tudo gira, irmãos, na construção da Torre de Babel. Tudo. Fazer tijolos e fazer a torre. Você pequeno, teve dificuldade, você tem fé, você não Aquele gosta, pastor simples, humilde. Quer dizer, você é pequeno lá, Rafa Mel, você tem fé para executar aquilo que eu mando. É isso aí. abandona o rebanho, você não larga. Olha, isso é clássico. Você está abandonando o rebanho. Não, o rebanho é as ovelhas que o Senhor vai colocar na tua mão. Como vai colocar na mão de todos os pastores que saíram? As ovelhas do Senhor. O que foi que aconteceu no outro dia? Ou no mesmo dia? As pessoas já foram para a igreja do pastor Jeová. Já soltaram dois lá. Já pregaram uma mensagem lá para meter o pau nele. É isso. Vamos lá. Aí desespero do rebanho. Eu gosto muito do rebanho, foi embora. Agora foi embora. Aí você, ele é um mago. Mago o quê? Mago o quê? Os irmãos querem ver as acusações. Sabe por que o pastor ele diz isso, do rebanho? Porque ele levou o rebanho com ele. Mais de 70 pessoas foi com ele abrir a igreja presbiteriana, cristã presbiteriana. Acho que é isso o nome da Maranata, primeiro nome. Então ele não deixou o rebanho, ele levou o rebanho com ele. Os pastores deveriam fazer isso, ele está ensinando isso. Pastor, leva o rebanho. Fecha a igreja, enterra a chave, pega as ovelhas todas e leva. E foi isso que ele fez. Ele sabe o que ele fez, por isso que ele faz a operação pós-saída de pastor, irmãos. Quer fazer mini seminário, fazer vigília, fazer ceia 2 vezes no mês, fazer visitas com dons, com metralhador espiritual, tudo para as pessoas ficarem. E aí você entende o terror da teologia do medo, a descarga que é sobre as pessoas. Impressionante que os pastores que querem sair, que estão esperando sair, eles já fazem esse trabalho. Não, meu irmão, fique. Se tu vai sair abençoado, para que tu tá fazendo isso? Mas aqui, ele não tem uma palavra para contestar a obra. Nenhuma, nem aquilo que ele pregou. Clamou pelo sangue, possuiu a palavra, nem nada disso. Ele não tem nenhuma palavra. Tem uma palavra para você, meu irmão. Quer saber sobre tudo isso aí? Tem um material vastíssimo no canal do Pastor Solo, Maranata Natema. Tudo sobre todas as doutrinas. Quer reestudar, aprender tudo? Vai lá. Consulta doutrina por doutrina. Você vai ver o que é. Não, porque a obra já avançou bastante. Os irmãos que vieram lá do Nordeste viram que em todo seminário o senhor quer uma igreja caminhando. E se ela não abrir as frentes, ela vai ficar para trás. A gente já está mexendo nos Estados Unidos, teologia, tem que gostar. A cátedra, pelo que eu estou vendo aqui, o cidadão deve ter mostrado aqui, né? Então, tudo assim. Né? A verdade para o pessimista aqui é um negócio que nem existe. Porque ele não cita Meu Deus, eu não falo nada com nada. uma doutrina que esteja errada. Ele é capaz de analisar com todo mundo sem dizer onde está o erro. Então, Ele disse na carta. Ele disse muito bem. Sobre as doutrinas, irmãos, às vezes a gente sai de lá ainda acreditando que todas as doutrinas são verdadeiras. Por isso que algumas pessoas, como eu, saí e não consegui entender. Depois eu fui estudar tudo do zero e verifiquei, irmãos, que tudo não se passa de heresia. Tudo errado, irmão. Você tem que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo. não é isso. Então, quem está do lado não pode aceitar. Nós é que estamos aqui numa luta, no mundo inteiro, todos os continentes. Essa semana chegou, passando 15 dias fora, ou seja, 2 pastores aqui, lá no México, na República Dominicana, outro grupo lá, e Letônia, Estônia, né, e Rússia, enfrentando todo tipo de dificuldade.
Mas é mentiroso, viu? Se ele tivesse aqui, ele não ia falar o que ele está falando, está acusando. Nós temos relatório de todos aqui. Fizemos isso publicamente. Está anotado para quem quiser. Vai lá pedir. Você, pastor, vai lá pedir o relatório? Como é que o cidadão desse vem dizer que nós somos desonestos? O Ministério Público denunciou os líderes da Igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. Eu quero mostrar também, aqui ó, que nós temos aqui, hoje, o secretário aqui de advogados, seja lá, de promotores, mandou uma correspondência assim, o presbitério não deve nada aqui, gente. A resposta não vem de promotor, não. Ele vem de juiz. É o juiz que diz. Mas, de repente, o promotor disse alguma coisa dessa, né? Vamos lá. O chefe do Ministério se converteu. O promotor Paulo Panaro diz que uma das formas de intimidação era processar as testemunhas. Está aqui o papel. Ninguém deve nada. O presidente, a não ser aqueles que fizeram sua molecagem, estão por aí e que nem entraram aqui. Mas vejam só, meus irmãos, não estamos desabafando. Não temos desabafo. Não precisamos disso. Agora, o cidadão disse doutrinas forjadas. Esse cidadão ele não está equilibrado, não está no seu estado normal. Com relação à obra do Espírito. Ele pode dizer uma pessoa muito inteligente, mas com relação à obra, ele está completamente desqualificado. Porque quem faz essa afirmativa? Os irmãos que estão aí na coisa. Eu vou dizer o que ele disse a respeito da obra, os irmãos que concordaram com ele para levantar a mão. É bom para a gente não ficar sabendo. Vamos lá? Então ele diz o seguinte, aqui ó, doutrinas forjadas. Estão de acordo com ele para levantar a mão. Levantou a mão? Depois? Levantou ou baixou a mão? Não levantou, não entendeu. Então, Irmãos, vocês acham que alguém ia levantar a mão? Dizer, eu creio que a doutrina da Maranata é forjada. Meus queridos. Ai, meu Deus do céu. Chega a ser algo assustador, viu? Isso é tom de ameaça, queridos. Eita, meu Deus do céu. Olha, só graça. o Deus doutrina forjada, a obra do Espírito, como é que pode ser doutrina forjada? Como é normal a pessoa? Ele não está no estado espiritual para dar ordem a ninguém, nem dizer, falar de erros. Mas outra coisa, não posso compactuar com essa estrutura onde homens ocupam o lugar e pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Citou um, deve ser aí na região, deve ser algum colega de vocês. Ele colocou a culpa para a região, ó. Deixa eu verificar. Mas outra coisa, não posso compactuar com essa estrutura de homens que ocupam o lugar que ocupa exclusivamente o Espírito Santo. Então ele está dizendo que o coordenador de lá ocupa o lugar do Espírito Santo, é isso? Eita, meu Deus do céu. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Meu Deus do céu, eu tô vendo aqui o e-mail aqui. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus, meus irmãos, ó, vou encerrar por aqui. Não vai ficar muito longo. Você vê que 10 minutos a gente falou aqui. 10 minutos. E tantas coisas já vimos aqui. Vamos encerrar aqui, tá? Minuto 18,56. Bom, irmãos, é isso aí. Reflita muito bem o que está sendo dito. Veja se isso aí
é aquilo que o Senhor está conduzindo. Esse ódio, essa questão de refutar, dizendo que é, né, uma coisa que não serve chamar os irmãos de amados. Chama ele né, de uma pessoa letrada, catedrática. E fala do doutor e fala do juiz, hein? Eu só percebi isso na segunda vez quando eu fui lendo o material. Bom, meus queridos, somos podcast Pastor Júnior que vos falam. Fiquem todos com Deus, essa é a parte 2, eu vou fazer a parte 3. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meus amados irmãos. Tchau, tchau.